Só os irmãos ao Pai do Senhor, amém, bom dia. Estamos aí juntos participando da EBD, amém, que terá por tema a predestinação, amém. Então a gente vai estar, como é um tema muito polêmico, tem muitas dúvidas, a gente vai estar falando sobre isso hoje, amém. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, amém. Amado Deus e soberano Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concede. Pai amado, que os nossos corações, ao Senhor da glória, sejam abertos, ó Pai, a ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito, aquilo que Tu fazes à Tua igreja. Que o Senhor nos esclareça, Senhor, acerca da Tua vontade, da Tua palavra, ela que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, amados, como já falei previamente, a gente vai estar falando aí sobre a predestinação, né, e eleição, que é um tema que traz muita dúvida, né, dúvidas, na verdade, ao povo de Deus. Então, a gente vai estar aí falando um pouco sobre isso. Amém? É a lição de número 3, né, da Escola Bíblica Dominical. Então, o textuário diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse texto está no livro de Efésios, ele está baseado, está baseado no nosso estudo, de hoje. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? A gente já vai aí para a leitura bíblica em classe, né? E já vamos aí tecendo alguns comentários. Né? A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso de número 12. Amém? O verso de número 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Qual o objetivo, amados, do estudo desse tema? O objetivo é informar
né, que Deus soube de antemão, né, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo, seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Amém? Os objetivos específicos são, né, os objetivos específicos, né, a gente vai falar aqui, né, é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo, né, e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Então, esses são o objetivo geral. A introdução, amados, né? A introdução do estudo diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bem? Então, no tópico de número 1, fala sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Bem? A dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Subtópico do número 1 fala sobre a eleição divina. Bem? Então, a eleição, ela traz a ideia de escolha. Amém? Ela traz a ideia de escolha. Efésios 4, o texto que nós lemos, né, da leitura bíblica em classe fala disso. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Né? O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. Em Jesus Cristo, por isso ela é cristocêntrica. Amém? O segundo aspecto é em que tempo se deu essa escolha. Amém? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto, né, é qual a finalidade disso? Amém? A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Amém? Donald Stamps, o editor da Bíblia do Estudo Pentecostal, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Amém? Esse texto está no livro de 1 Pedro 1, 2. Capítulo 1, verso número 2. Amém, queridos? Antes da gente continuar, né, no estudo propriamente dito, queria falar algumas coisas com os irmãos, fazer algumas considerações. O estudo que nós estamos lendo, ele tem por base a teologia calvinista. Amém? E sabemos que há uma grande controvérsia, né, de opinião entre os teólogos arminianos e os teólogos calvinistas. Né? O calvinismo, eles acreditam, a gente vai ver ao longo do estudo, né? Eles acreditam que
uma vez salvo, sempre salvo, né? Eles chamam de graça irresistível. E o que eles acreditam? Que Deus estabeleceu na eternidade a predestinação e a eleição, né? Deus, ele anteviu, por presciência, aqueles que creriam nele, amém? Que creriam nele. Então, e Deus antevendo isso, Deus os predestinou para a salvação. Amém? Então, como que isso ocorreria? Em algum momento da vida dessa pessoa, né? Em algum momento da vida dessa pessoa, dada a ação de Deus em direção a ela sobre a sua vida, né? Ela seria alcançada. Amém? Ela seria alcançada. Então, amados, quando o calvinismo atesta, quando ele afirma isso, ele está dizendo que independente da condição do homem, né? Independente da condição do homem, e a Bíblia vai dizer que nós fomos alcançados, o Senhor nos amou primeiro enquanto estávamos mortos em ofensa e pecado. Então, independente dessa condição, né, que tanto o calvinismo quanto o arminianismo entende e chama de depravação total, né, e aí há dois posicionamentos diferentes, né, no sentido de que o calvinismo entende que na depravação total pela queda, o homem se tornou totalmente distante de Deus, de forma que ele não consegue de forma nenhuma vislumbrar, contemplar, olhar para Deus, né? E aí nesse sentido, a salvação se dá pela ação, né, somente de Deus, não havendo da parte do homem uma ação recíproca para que essa salvação aconteça, né? E isso aí é chamado dentro de teologia, é chamado de monergismo. A palavra monergismo em grego quer dizer trabalhar sozinho, né? Já a posição arminiana com relação a isso, né, eles dizem que a graça de Deus, Deus não tornou a sua graça irresistível. Então o homem, ele tem a capacidade de resistir uma ação de Deus em direção a ele. Então ele pode resistir. E não resistindo, abrindo o coração para Deus, ele está interagindo com Deus para a sua salvação. Amém? Esse entendimento arminiano é chamado de sinergismo. Amém? E a palavra grega, né, para sinergismo, ele significa trabalhar juntos. Amém, queridos? Então a gente tem esses dois entendimentos, né, contrários. Amém? Uma coisa, mas que nós precisamos entender, né, é que tanto os arminianos quanto os calvinistas, né, eles concordam e se entendem acerca da predestinação e da eleição. A questão é como ela acontece. Amém? Então, a grande questão das oposições e entendimento teológico é essa: como ela acontece. Amém, queridos? Eu vou estar lendo daqui a pouco alguns textos com os irmãos para a gente estar entendendo um pouco mais essa questão da predestinação. Amém? Amém, amados? Continuando aí o nosso estudo, amém? Uma pergunta que nos foi dirigida, amém? A gente vai estar comentando com os irmãos, né? Qual a diferença entre eleição e predestinação? Amém? Qual a diferença? A gente pode entender mais facilmente a predestinação como o quê? Amém? Como o quê? E a eleição como quem? Amém? Então, para a predestinação, o quê? Né? E para a eleição, quem? E por que disso, amados? A palavra predestinação no original, né, ele significa ver antes, pré-ordenar. Amém?
determinar antes, né? E a eleição ela fala da escolha. Então a predestinação, o que é a predestinação? Porque eu falei o quê? Porque a predestinação é a garantia que Deus deu na eternidade remota, né, de que haveria salvação. Amém? Então Deus, pela presciência de Deus, ele sabia que o homem passaria pela queda, né? Então, na eternidade, ele predestinou, né? Ele garantiu que haveria salvação. Amém? Então, a gente pode entender mais facilmente essa diferença, né, entre predestinação e eleição. A predestinação como o quê? Porque é a garantia de Deus para a salvação. E a eleição, amados, ela é a vontade de Deus em relação a alguém. Nem por isso a gente pode entender como quem. Amém? Então, a diferença, para ilustrar e tornar mais fácil, a gente pode entender como o que e como quem. Amém, queridos? Uma outra questão foi levantada, né? E foi formulada uma pergunta, né? E a pergunta foi essa: a eleição para a salvação é oferecida a todos? Né? E aí, para a gente estar respondendo essa pergunta, a gente vai ler um texto de Romanos 9. Romanos 9. Amém? Romanos 9, a partir do verso de número 4, que diz assim: aos quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém. Verso 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendências de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a tua descendência será considerada. Amém, irmãos? Antes de prosseguir a leitura, né, aí eu só fazer só relembrar aos irmãos que quando Deus se revela para Abraão, né, lá em Ur dos Caldeus, e Deus chama Abraão e ele dá ouvido à voz de Deus, sai do meio da sua parentela, né, da casa de seu pai. Deus fez uma promessa a Abraão dizendo que do filho que Deus suscitaria a ele, né, Deus faria descender uma grande nação. Amém? Então Deus falou que operaria um milagre na vida de Abraão e ele teria um filho, porque ele estava mortificado pela idade, a sua esposa também. E antes dessa promessa de Deus se cumprir, né, que demorou 25 anos para se cumprir, quando Deus se revelou a Abraão, ele tinha 75 anos de idade, e ela vai se cumprir aos 100 anos, a Bíblia vai nos dizer que a sua esposa Sara, ela instrui a Abraão, né, porque ela olhou para si mesma, não olhou para a promessa de Deus, ela olhou para si mesma, viu a sua idade avançada. Então ela orientou Abraão a coabitar com a sua serva Agar, né? E dessa união, e ele deu ouvido à voz de Sara, e dessa união de Abraão com Agar, nasceu Ismael. Amém? E Deus veio
e repreendeu Abraão, porque Ismael não era filho da promessa. A promessa de Deus era Isaque. Amém? Então, por isso é que o texto diz, né, que nós acabamos de ler, nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Né? Aqui já nos dá um alerta, né, para a gente entender acerca da escolha de Deus, da eleição de Deus. Amém? Nós podemos começar a perceber aqui que a promessa de Deus, a eleição de Deus, ele está para uma geração que, sob promessa, né, ele disse que suscitaria, que levantaria, irmãos. Amém? Prosseguindo o texto, no verso número 8, diz assim: em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo, virei novamente, e Sara dará à luz um filho. Verso 10. Esse não foi o único evento também. Os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, o mesmo pai, né? Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Amém, irmãos? Só parando aqui, depois a gente prossegue, né? Então a gente vê, irmãos, que a eleição de Deus, ela é soberana. Ela é soberana, né? E uma coisa que nós não conseguimos dimensionar é: Deus escolheu Jacó por causa da sua presciência? Nós não podemos afirmar isso categoricamente, né? Será que Deus viu, ou prevendo por presciência, viu que Esaú não daria, né, a devida importância às leis de Deus, como por exemplo da primogenitura, né, que foi ordenada por Deus para o povo de Israel? Então a gente não tem como dimensionar isso, né? Mas a gente vê aqui que Deus, ele amou primeiramente a Jacó. Amém, queridos? E aí o texto prossegue dizendo: que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, e o que a gente pode depreender do texto é que parece que essas dúvidas vão surgindo no coração dos romanos, e ele vai tirando essas dúvidas. Que a gente pode pensar: nossa, mas se Deus escolheu um e outro não, isso não é injusto? E aí, diante, provavelmente, dessa interrogação, ele responde: não, de modo nenhum Deus é injusto. Amém, queridos? Porquanto ele declara a Moisés, verso número 15, porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Então, a grande questão arminiana e de muitos irmãos é: se Deus escolheu um e outro não, isso não parece injusto? Mas, amados, isso não é injustiça de Deus, isso, né? Não é justiça.
Eu vou ler um texto para os irmãos depois, Deuteronômio, que vai falar que essa eleição, ela se dá, aqui nós vemos que ela se dá por misericórdia, ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Amém? O texto lá vai dizer que ele fez por amor, o texto que nós vamos ler em Deuteronômio. Né? E quando eu falo disso, amados, eu lembro da passagem do jovem rico, onde a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus Cristo, e ele era uma pessoa boa, de boa índole, né? Que fazia boas obras, só que ele achava que por aquilo que ele fazia, ele se justificaria diante de Deus. Ele se justificaria diante de Deus. E uma das coisas que precisamos entender acerca da salvação e eleição de Deus é que ela não acontece por mérito humano. Ela acontece única e exclusivamente por ação de Deus. Né? Por isso ele predestinou e elegeu, amém, aqueles a quem ele elegeu, os eleitos dele, quando ainda não havia cristianismo, quando ainda o homem não tinha o conhecimento da palavra, né? Quando ainda o homem não tinha manifestado fé no coração para isso, o homem estava morto em ofensa e pecado. Amém? E Deus, ele predestinou um povo para a salvação. Amém, queridos? Então, o verso de número 16 diz assim: assim, claro está que isto não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantarei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo vai se deparando com algumas indagações dos romanos, e ele vai falando acerca da escolha de Deus, da eleição de Deus, e ele diz que Deus não é injusto por isso, mas ele faz isso por misericórdia. Porque, amados, uma pergunta que precisamos nos fazer: por que Deus precisa salvar o homem? Qual a necessidade de Deus salvar o homem? Né? Qual a necessidade disso? Né? Com quem Deus se comprometeu fazer isso para ser obrigado a fazer? Que cobrança será feita a Deus e quem fará, né, essa cobrança a Deus de que ele não fez isso pelo homem? Então, amados, ele faz por misericórdia, e como ele disse, né, ele fala tanto aqui aos romanos, né, como, na verdade, esse trecho é uma transcrição do que ele já havia falado com Moisés, né? Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Amém, queridos? Agora, um dos paralelos que a gente pode traçar, né, para a vida da humanidade, para a história do homem na Terra, né, é esse exemplo da vida de Abraão, do casamento de Abraão. Ismael é uma descendência que não veio da promessa de Deus. A promessa de Deus estava em Isaac, ou seja, o homem interferiu. Né? O homem por ação própria, Abraão por ação própria, ele interfere dentro daquilo que Deus havia falado com ele. E aí uma descendência vai ser gerada. E a gente, hoje, né? Hoje, no nosso tempo, né, a gente vê o resultado disso. A nação árabe, ela é a descendência de Ismael. E aí a gente vê quão distante esse povo está de Deus, né, pela profissão de fé que assumiram dentro do islamismo. Amém, queridos? Então a gente entende que a semente ela foi misturada, né? A Bíblia diz que quando houve a queda de Adão ali no Éden, né?
Muito tempo depois, muitas gerações depois, em Enos, o homem voltou a se reaproximar de Deus. Amém, queridos? Então, bem, queridos, continuando aí a lição, mas nós vamos falar agora do tópico 2, né, sobre os predestinados para filhos de adoção. Amém? Como eu já tinha falado antes, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos, né, foi feito na eternidade. Amém? No subtópico 1, mas fala sobre a predestinação. O termo grego proorizo, né, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, né, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, né? Ou seja, determinar antes é algo que foi pré-ordenado, pré-estabelecido. Amém? Então, a Bíblia do Estudo Pentecostal, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, né, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, né, a nossa declaração de fé, o comentarista fala isso, ensina que a predestinação dos salvos ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, né, e perseveram até o fim. Amém? Aí nós vamos ler aí um trecho de Romanos 8, versos 28 ao 30, Romanos 8. Versos 28 ao 30 diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, queridos? Apenas nesses versículos que nós vemos, em 30, a gente vê todo o plano de Deus para a salvação do homem, né? A gente vê todo o plano de Deus, né? Fala da predestinação, né? Fala do chamado de Deus, da justificação que se dá mediante o sangue de Jesus Cristo, quando ele encontra com o homem, né, e o justifica na sua condição de morto pelo pecado, né, e aí, por fim, ele fala da glorificação final, que é o arrebatamento da igreja e a transformação desse corpo de morte, né, em um novo corpo. Então, nesses dois versículos 29 e 30, mas a gente vê todo o plano de Deus para a salvação do homem, né? E aí ele vai da predestinação, da eleição, do chamado, da justificação, né, até a glorificação final, que é a redenção do corpo humano sendo transformado em um corpo de morte, amém? Em um corpo santificado, em um corpo glorificado. Amém, queridos? Uma outra coisa interessante para a gente entender, né? Eu vou comentar agora no tópico de número 2, né, que fala sobre filhos por adoção, né? Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos,
e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém, queridos? Vamos esclarecer qual o sentido bíblico no contexto original de adoção. Não é o que nós entendemos, amados. Amém? Nos nossos dias ou na nossa cultura. Essa palavra no contexto original de adoção não fala de alguém que não tinha pai e foi adotado, não. O sentido original da palavra adoção é pegar meninos e tornar eles atribuindo a eles uma maturidade. Por isso que o texto vai dizer que Jesus Cristo ele foi o primogênito entre muitos irmãos. Então por exemplo, a gente entender, quando um filho nosso está crescendo, que a gente está dizendo, nossa, virou um rapazinho, está maduro, está responsável, né? Então, quando o texto diz que em Jesus Cristo nós fomos gerados como filhos para a adoção, está dizendo disso, de pegar de uma condição de criança que não tem responsabilidade, que não tem maturidade, e torná-los filhos de fato, em adoção, me atribuindo uma condição de maturidade, de crescimento, né? De crescimento. Aí a gente lembra do texto de Paulo, né? Que diz que, dado o tempo, né, deveríamos ser adultos, mas ainda estamos como criança, né? Tomando leitinho, né? Então, essa questão da adoção, amado, se fala de uma maturidade espiritual, amém? E não de uma paternidade que não havia sido assumida. É só para a gente entender essa questão da adoção. Amém, queridos? Subtópico número 3, amados, fala sobre os privilégios da adoção. Amém? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa comunhão, rompeu essa aliança. Amém, queridos? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando esses escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito e o nome aos bens de quem o adotava. Amém, queridos? Então, amados, quais os privilégios dessa adoção? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, amados. Amém? Então, esse é o direito dos filhos, né? Quando eu falo desse texto, mas eu me lembro do texto de Abraão, já velho em idade, já um pouco antes dele morrer, a Bíblia diz que ele chama a si os seus filhos, amém? E entre eles Isaac, a Bíblia diz que aos outros filhos, ele deu presentes e os despediu, mas a Isaac ele entregou toda a sua herança, nem toda a sua herança, amém? Quando a gente olha para esse texto, nós podemos depender que a graça de Deus, ela pode ser estendida até alguém que não conheça o Senhor. Bem, mas a promessa de Deus ela está direcionada aos seus filhos, aos seus eleitos. Amém? Então, esse é o maior privilégio que nós podemos ter em Deus. Amém? Como sendo adotados como filhos. Amém, queridos? Bem, queridos, continuando, amados, nós vamos comentar agora, né, sobre o terceiro tópico do nosso estudo da revista, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Bem,
Então, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por ser incalculável o seu amor. Bem, o subtópico de número 1 fala sobre a predestinação e salvação. O soberano Deus nos predestinou incondicionalmente. Pessoa alguma há condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30 fala disso. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, aí aparece em Atos 4:28, Romanos, 1 Coríntios 7, Efésios 1, do 5 ao 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação. Amém? Eu vou parar aqui, vou fazer um comentário e depois eu continuo. Há uma posição teológica que entende que Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros para a perdição. Aí seria uma dupla predestinação. Amém? E teologicamente, biblicamente, a gente não tem base para afirmar isso, mas. Amém? Nós podemos afirmar que Deus ele estabeleceu a predestinação para a salvação. Tanto que a Bíblia diz que a condenação dos homens é que o Filho de Deus veio e os homens não aceitaram, não reconheceram ele. E aí a Bíblia vai dizer que quem morre sem Jesus Cristo já está condenado. Então a condenação é essa, de que os homens não enxergam em Jesus Cristo, amém, o seu Salvador, o seu Redentor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu, nos Evangelhos, quando ele morreu na cruz do Calvário, ao lado dele havia 2 ladrões. Segundo a tradição, um se chama Dimas, o outro Giestes. E eles estando na mesma condenação, Giestes, segundo a tradição, ele diz para Jesus Cristo: se tu és realmente o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E Dimas, tomando a palavra, ele diz: rapaz, mas nem nessa hora, nós sob a mesma condenação, você ainda profere essas palavras, esse homem, esse justo nada fez, mas nós estamos pagando pelos nossos erros. E aí ele se volta para Jesus Cristo e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele esperava, quando ele diz lembra-te quando entrares no teu reino, ele esperava na volta de Jesus Cristo. E Jesus falou para ele, te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, um olhou para Jesus Cristo e enxergou nele o seu Redentor. Ele sabia que estava ali como consequência e resultado dos seus atos, mas ele olha para Jesus Cristo e o olhar dele é diferente, irmãos. O olhar dele é diferente. E aí eu quero crer que o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo do pecado, ajudou ele a enxergar a Jesus Cristo nos últimos momentos da vida dele, quem era aquele de quem ele estava diante. E o outro não. O outro não. A preocupação do outro era descer da cruz, se livrar e ir embora viver a vida dele. Entendeu? Ele não. Ele entende que ele está nos últimos momentos da vida dele como resultado dos seus atos, mas que o Senhor tivesse misericórdia para que a alma dele não se perdesse. Amém, queridos? Então, amados, a predestinação para a salvação, ela acontece no coração do homem, amém? Ou na vida do homem, por ação única e exclusivamente de Deus. E o que vai nos fazer entender que essa pessoa foi eleita e estava predestinada o fato de quando Deus
chama essa pessoa, amém? Ela ouve a voz do Senhor. Amém, queridos? Aí eu quero ler um texto com os irmãos no livro de Atos, capítulo de número 13, verso de número 48. Atos 13, 48. Amém? Que diz assim: ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos, em algumas traduções está destinados, né, para a vida eterna, crerão de coração. Amém, queridos? Então, o que vai de fato evidenciar, né, que alguém é escolhido de Deus, né, é o fato de quando ela se depara com Deus, ela se inclina, ela se prostra diante do chamado do Senhor. Por isso Jesus Cristo diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz e o seguem. Amém, queridos? O subtópico de número 2, né, fala sobre predestinação e o amor. Né? Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, né? Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Isso é interessante, amados, da gente considerar. Como lemos o texto de Romanos 9, onde Paulo afirma que a palavra de Deus falhou, não, de maneira nenhuma a palavra de Deus falhou, né? E Deus não está colocando em prática o plano B, né? Não, o plano B, como falhou, né, na primeira abordagem, não, amados. Pela presciência, Deus sabia o que ia acontecer. Ele vai estabelecendo o plano dele, que é único. Amém, amados? E aí a história da igreja do Senhor na terra, ela vai se adequando, ou ela vai se introduzindo, se inserindo dentro do plano de Deus ao longo do tempo. Amém? Então, amados, o plano de Deus, o propósito de Deus, em momento nenhum ele falhou. Queridos. Amém? E é um texto, eu quero ler um texto com os irmãos, bem interessante, que é um texto que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7. Né? Como estamos falando da predestinação e o amor de Deus, Deuteronômio, capítulo de número 7. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, amados, capítulo 7, do verso 6 ao 8, diz assim: pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por seres mais numerosos que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos, mas porque o Senhor vos amou, e por causa do juramento que fez a vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e vos tirou da terra da escravidão, das garras do faraó, rei do Egito. Amém? Então nós vemos por esse texto, amados, considerando o amor de Deus, que
o que move, o que leva Deus a libertar o seu povo do cativeiro egípcio é o amor que ele tinha pelo povo de Israel. Então essa é a razão primeira, é a razão primária, amém? O amor de Deus, né? E aí a segunda razão pela qual Deus é levado ou motivado, né, a libertar o povo é pela promessa que ele havia feito aos patriarcas, né, pela promessa que havia feito a Abraão, amém? Mas a razão primeira é o amor. Ainda falando, né, deste amor, amém, que leva, que motiva Deus, né, a nos oferecer a salvação, a predestinação, a eleição. Queria ler com os irmãos um texto de Deuteronômio, capítulo de número 10, versos 14 e 15. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: eis que os céus dos céus e a terra e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor, o Senhor teu Deus. Entretanto, foi somente aos teus antepassados que o Senhor dedicou particular afeição e os amou, e depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência. Vós próprios, como podeis constatar até o dia de hoje. Amém, queridos? Então a gente vê uma vez mais nesse texto, né, o amor de Deus, né, movendo Deus a agir em favor do homem. O Senhor dedicou particular afeição e os amou. Amém, queridos? Já estamos chegando ao final, né? Eu quero só rapidamente aqui com os irmãos ler uma síntese, né? Um resumo do que a gente viu hoje. Então, amados, a eleição de Deus, escolhendo um povo para si em Cristo, né? E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles a quem Ele escolheu. Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, né, que eles deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de Jesus Cristo. Romanos 8, 29 fala disso. E em seguida serem chamados, justificados, glorificados, amém? Santos e irrepreensíveis, né? Adotado como seus filhos, redimidos para o louvor de sua glória. Aqueles que receberam o Espírito Santo, que são os destinatários de sua herança. Amém, queridos? Criados para a glória de Deus, né? E para realizar as obras do seu reino. Amém? Então essa é a síntese do nosso estudo hoje sobre predestinação. Amém? Espero que o estudo que fizemos tenha lançado luz, né, ao entendimento dos irmãos. Já vou estar lendo a conclusão, mas antes gostaria de fazer a seguinte consideração com os irmãos, né? Amados, como eu disse, né, no início do estudo, tanto a posição arminiana quanto calvinista, eles entendem acerca da predestinação, né, e da eleição. O que eles
não se entendem, né? Não há consenso, é a forma com que isso acontecerá. Amém? Da mesma forma que há debates acerca do posicionamento do arrebatamento da igreja. As posições contrárias entendem que haverá um arrebatamento. A questão é como, em que momento. Então eu acho, amados, que essas questões, essas dúvidas não devem nos inquietar, né? Devemos procurar absorver o que a palavra nos ensina, né? E depreender os ensinamentos dela, amém? Mas devemos tomar cuidado com esse posicionamento que a Bíblia nos leva ao entendimento pleno, porque aí isso entra no campo, amados, da genealogia, das questões, dos debates, amém? Isso não é saudável, amém, para a vida espiritual. Então, para a gente tomar cuidado com isso. Amém? Então, fiquemos de fato com aquilo que o Espírito Santo nos faz entender da palavra de Deus, amém, queridos? Não entrando em debates, em genealogias, em questões loucas acerca da lei. Amém? E já lendo aqui a conclusão final, diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Amém? Os irmãos possam ter sido edificados, amados, em nome de Jesus. Se os irmãos tiverem dúvida, depois os irmãos nos passem que eventualmente a gente estará tirando. Amém? A paz do Senhor a todos, Deus abençoe, e abençoado em nome de Jesus.